Fala, meu lindo, minha linda. Esse negócio de bebê reborn virou uma febre muito grande. E quando a gente começa a escutar e observar o que as pessoas estão postando nas redes sociais, começa a assustar a gente, porque não tem uma outra colocação a não ser basicamente aí uma degradação social. A gente não consegue enxergar um fundamento para tudo isso. Claro que a psicologia, parapsicologia, psiquiatria estão tentando explicar isso através de uma ótica científica. Mas se Freud fosse vivo, ele também ia tentar explicar isso para a gente, colocar na mente da gente que o que está acontecendo hoje é uma questão psicológica, de mães que perderam filhos, de mães que não puderam ter filhos e acaba se apegando então a uma boneca. Mas é claro que para outras pessoas enxergarem conforme a ótica da parapsicologia, da psicologia, da psiquiatria, e até mesmo se Freud estivesse vivo, seria uma coisa difícil de aceitar. Claro que a gente tenta olhar as coisas por uma maneira, por uma mudança social, uma mudança da sociedade em relação às coisas. Mas se nós formos buscar por um cunho religioso, fica difícil não lembrar do texto que diz: tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não pega, tem pernas, mas não anda. Então remete a ideia toda, olhando para esse tipo de coisa hoje, remete basicamente a esse texto bíblico, onde falava basicamente de adoração a deuses. E esses bonecos hoje, é claro, que se tornaram também objeto de adoração. Como que se fosse um santo, as pessoas levam para aqui, levam para lá, colocam comida, faz isso, faz aquilo outro. No caso da boneca reborn, eu acho que está extrapolando. Não sou nenhum especialista no assunto, eu estou dizendo basicamente do achismo e de tudo aquilo que tenho observado na internet hoje. Pois as pessoas estão atribuindo a uma boneca que não tem sequer pensamento ou consciência ou fôlego de vida, doenças propriamente humanas. Inclusive, eu cheguei a ver vídeos na internet onde as pessoas estão correndo para hospitais para poder medicar a boneca. Em outro caso, que eu vi também aí, foi procurada uma advogada para fazer guarda compartilhada da bebê reborn, porque o noivo de uma mulher acabou deixando o noivado de lado, e então foram brigar na justiça para compartilhar a guarda dessa boneca. É uma situação bastante confusa. Para vocês verem que como o caso não está basicamente segregado às pessoas comuns, mas também chegaram a afetar algumas autoridades. Por exemplo, em Belo Horizonte já tem vereadores cogitando fazer leis para que as pessoas não vão mais a hospitais com bonecas reborn, principalmente para gravar vídeo. Tem pessoas que estão aficionadas nisso? Sim, tem. Mas tem outras que estão usando desse pressuposto para viralizar nas redes sociais. Mas tem pessoas que estão aficionadas, sim, nessa coisa de boneca, ao ponto de tratá-la como um ser humano. No Rio de Janeiro, por exemplo, já as autoridades municipais já estão lá também preparando o dia de celebração da cegonha reborn. Para as pessoas que estão antenadas, vendo para onde o assunto está indo e para onde pode chegar além do que já estamos vendo hoje, essa situação é bastante controversa. A exemplo disso, a cantora gospel Cristina Mel, ela foi justamente para as redes sociais para rebater aí esse dia da cegonha que está acontecendo, que vai acontecer lá no Rio de Janeiro. É claro que existem dias de comemorações que às vezes não entra na nossa cabeça como sendo certo ou sendo errado, mas dentro de um senso comum, chega-se a um acordo de que aquele dia é necessário. Agora, é necessário aí a celebração do dia da cegonha reborn? Bom, particularmente no meu pensamento não. E é claro que para outras pessoas também não, como é o caso de Cristina Mel. Gente, eu estava vendo as notícias aqui que vereadores incluem Dia da Cegonha Reborn no calendário oficial. E o Eduardo Paes assinou. Não, eu quero saber se não tem nada mais importante para fazer no Rio de Janeiro. Porque cheio de crianças na rua,
a violência dentro das escolas, as crianças que estão esperando para serem adotadas e amadas e cuidadas, a crise no hospital e tudo mais que acontece. A pessoa vai se preocupar com isso, gente? Dia da cegonha reborn? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Que é isso? As pessoas estão ficando doidas? Ah, você quer ter um bebê reborn? Quer ter uma foto de um filho seu quando era bebê e guardar, né? Mas ao ponto de trazer isso para dizer que é seu filho de verdade é muita carência. O que você acha? Fala aí. Mas o assunto não parou só por aí. Porque Cristina chegou a gravar outro vídeo além desse, justamente para bater em cima dessa tecla, dessa boneca, que na mente dela também não entra como não entra na mente de outras pessoas. Quero compartilhar com vocês o que eu aprendi com a doutora Andrea Vermonte. Bebê reborn não é afeto, é um delírio afetivo de uma geração que não consegue mais encarar a vida. Adulto que leva um boneco de borracha para pegar sol, que vai para o hospital para fingir que está dando a luz, é porque a realidade se tornou tão insuportável que ele não consegue mais enfrentar a verdade. Isso não é bonitinho, é patológico. Bebê reborn não é vínculo afetivo, de verdade, mas é uma ruptura com a realidade. É uma fuga de gente real, de frustrações reais, de decepções reais. Gente não quer mais ter o trabalho, conviver, construir uma vida de mentira, fictícia, dá menos trabalho, porque viver a vida é correr riscos. E as pessoas não querem mais isso. Elas querem tudo pronto, tudo programado, tudo previsível. Não é sobre infância, não é sobre trauma, não é sobre afeto simbólico. É sobre imaturidade emocional num nível alarmante. É um adulto que está desmoronando publicamente. Aí você vai dizer, não, mas poxa, cada um tem a sua dor. Mas quem tem a dor, de verdade, procura uma terapia. O que é que está acontecendo com as pessoas? Porque as pessoas preferem fugir da realidade. Viva a vida, porque nós só temos uma vida para viver. Nós vamos errar sim, vamos chorar sim, vamos ter pessoas que vão nos decepcionar, mas aí a gente cresce e a gente se torna pessoas melhores para poder amar e perdoar. Não desista de viver, viva a vida, seja de verdade. Mas tenha certeza de uma coisa, Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, como eu já disse a princípio, eu não sou nenhum perito para discutir esse assunto dentro de uma ótica científica ou dentro até mesmo de um estudo cultural mais aprofundado, dentro de todo o sistema que analisa o comportamento humano. Mas é claro que a gente estamos passando sim por uma transformação social onde a gente vê coisas absurdas acontecerem, como muitas leis estão saindo em cima disso, que não vale a pena eu citar dessa transformação social que a gente vemos, porque estamos passando agora aí, principalmente na virada aí desse século, essas coisas, e inclusive já tem profecias que falam de muitas coisas que viriam a acontecer nos últimos dias. Mas é claro que quando essas coisas começam a acontecer, a gente acaba meio que deixando passar batido. Outras pessoas mais atentas, elas conseguem ligar uma coisa com a outra. Eu não posso nem falar que isso seria um emborrecimento social ou talvez uma desmentalização social, mas talvez um apego desnecessário a coisas que não vale a pena se apegar, como diz Cristina Mel, há crianças aí para a rua passando fome, há muitas crianças jogadas em abrigos aí, sem mãe nem pai, outras que não têm lar, sequer têm o carinho, o afeto de uma pessoa desconhecida na rua. Então essas pessoas estão aí. E aí, ou seja, essas bonecas não custam barato. Então se a pessoa tem esse apego, essa necessidade de ter um bebê, claro que os órgãos públicos estão cheios de crianças a serem adotadas, há meios para isso, embora haja uma burocracia enorme dentro do país para que isso aconteça de uma forma rápida e legalizada, mas ainda é possível. Mas enquanto a gente der corda para tudo isso, isso vai chegar a precedentes maiores, vai chegar a coisas que talvez a gente olhe para trás hoje e veja que poderia talvez ter, não vou dizer de uma educação social, mas de ter dado um alerta que talvez isso seja sim prejudicial. Claro que para quem está produzindo é uma maravilha esse novo mercado de enlouquecimento social, pois chega a custar aí em média R$3.000 uma boneca.
E o mais absurdo que eu vi hoje na internet, que já tem bonecas chegando envolto aquilo que seria um óvulo, onde a pessoa em casa acaba fazendo o próprio parto. Jesus amado, Deus tenha misericórdia dessa nação e de todos aqueles que estão se levando para esse caminho aí, complicado demais até para se comentar, já que tudo nessa vida hoje gera processo, já que tudo nessa vida hoje gera um grande mimimi, onde você não pode mais expressar a opinião, mesmo que ela seja a mais correta possível. Ainda mais eu, não sendo cientista, ou sequer um antropólogo, ou um estudioso cultural, para determinar o que estaria realmente acontecendo nesse período de boneca reborn, onde mães carregam até mesmo em carrinho, fazem encontros em shoppings e acabam levando para hospitais e até farmácias para medicarem aí esses seres que não falam, não ouvem, não comem, não bebem, não andam, não tocam, enfim, mas cada um tá se colocando nessa própria loucura. Um outro caso, gente, a Graciane Barbosa, eu acreditei que além de todos aqueles músculos, havia também intelecto, porque todos sabem que ela é uma pessoa descolada aí, inclusive já fez vários papéis, que ela também foi atriz, essas coisas. Então eu acreditei que o intelecto dela tivesse aí basicamente aí a uns 10%, digamos, 10 é muito, a uns 6%, ao ponto de rejeitar aí essa nova onda de emborrecimento social. Mas não, ela também comprou a sua boneca reborn e já está aí apresentando para todos nas redes sociais como se fosse aquele filho gerado do próprio útero, a qual conversa, e essa pessoinha continua tão inerte tanto quanto o momento que foi fabricada.